Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o pastor Mateus, estou aqui com o Éder e hoje nós vamos para o terceiro encontro da série Moderno à Moda Antiga. A gente está falando sobre os princípios, valores de Deus com base no livro de Gênesis para a família. A gente está no mês de maio, mês da família. Domingo passado foi o Dia das Mães e a gente louvou a Deus, celebramos ao Senhor pelas mamães, né? Pela nossa mãe, pela sua mãe. Quem sabe a pessoa que você ama está aí, né? Mesmo que não seja sua mãe, mas alguém importante que ajudou a cuidar de você. Então a gente louva a Deus também pela sua vida. A gente vai então iniciar e antes de ler a palavra de Deus, quero convidar você a compartilhar. Compartilhe aí agora com seus amigos esse link, o link do Facebook, compartilha no WhatsApp para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, sexo. Melhor em casa do que fora? Então a gente vai conversar um pouco sobre a sexualidade e a gente pede para você ficar com a gente. Vamos para isso então abrir lá em Gênesis 2, versículo 24. A palavra de Deus, assim que Deus cria o homem e a mulher, e quando ele traz a mulher para o homem olha para a mulher, recebe a mulher, aí Deus coloca aqui, Moisés vai registrar essa narrativa aqui de Deus. O texto diz assim, olha, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale com a gente através da sua palavra, que é santa, que é inspirada, que é poderosa e ela é capaz de alterar as realidades. Então vamos orar para que Deus possa nos dar a sua bênção nesse momento, para o nosso culto, nosso encontro. Daqui a pouco a gente volta para refletir. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós celebramos a Ti, Pai, pela alegria que o Senhor nos concede, pela alegria do casamento, pela bênção que o Senhor concede sobre cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela Sua palavra que está sempre nos orientando e ela é capaz de nos transformar e nos corrigir enquanto estivermos errados. E hoje, Senhor, nós pedimos a Ti que fale ao nosso coração, nos dê ensinos, nos dê princípios bíblicos para tratar sobre este assunto da sexualidade, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Receba o nosso culto e a nossa adoração para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos celebrar o Senhor? Cante com a gente, cante com alegria. Ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu Te louvarei, eu Te louvarei. Meu bom Jesus, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus, eu Te louvarei, Te glorificarei. Meu bom Jesus, em todo
tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Que não posso entender, quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu, portanto, amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu
Amém. Graças a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente para refletir sobre a palavra do Senhor. Vamos juntos meditar e pensar um pouco à luz do texto sagrado, texto de Gênesis que nós já lemos aqui, capítulo 2, versículo 24 e também o 25, para a gente pensar sobre esse tema. Sexo melhor em casa do que fora? Se tem uma área que está banalizada no nosso tempo e tem sido cada vez mais banalizada, é a área sexual. O que deveria ser um ato abençoador no casamento entre homem e mulher se tornou uma experiência muito diferente da qual o Deus Criador idealizou. E o que vale hoje, na verdade, é esse experimentar, né? Vale experimentar de tudo para você conhecer e saber o que realmente você quer para a sua vida. Mas quando a gente olha para a Bíblia não é isso, né? Inclusive nessa ideia de experimentar, as pessoas estão experimentando o sexo oposto, o mesmo sexo, enfim, uma série de misturas, né, ideológicas. Então o ser humano ele vive a depravar o que Deus criou como uma bênção, que era para ser uma bênção, tem sido na verdade uma perdição, uma maldição, uma realidade terrível e triste que nos distancia da vontade de Deus, que nos distancia do próprio Deus. Há 14 anos a USP ela fez uma pesquisa e nessa pesquisa foi indicado que o jovem ele inicia a sua vida sexual entre 13 e 17 anos de idade. É muito precoce, né? Isso há 14 anos a pesquisa. Imagina hoje, né? Se a gente for pegar os dados de hoje, como deve estar hoje essa situação. Alguns podem argumentar a favor dessa prática que no passado as mulheres se casavam aos 14 anos. Porém, se você estudar um pouco da história, você vai ver que a proposta e o contexto desta experiência, e comparando as duas experiências, são completamente diferentes. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Uma época não tem a ver com a outra. O grande problema é que essa mentalidade da experiência sexual precoce, ela tem feito parte de famílias cristãs. Dentro dos lares cristãos, essa mentalidade ela tem reinado, ela tem imperado. Na tentativa de lidar com essa problemática, né, da imoralidade sexual, alguns pais afirmam é melhor dentro de casa do que fora. Daí o tema da nossa reflexão. Ou seja, a ideia por trás dessa frase é que, pelo medo de seus filhos terem experiências sexuais em um contexto ainda mais imoral, alguns pais, inclusive alguns pais cristãos, se tornam permissivos desde que o ato seja dentro de casa. Não, eu não quero meu filho, não quero minha filha fazendo sexo na rua, fazendo sexo para fora, mas se for aqui dentro de casa, no seu quarto, então a gente prefere, é melhor, porque seria mais seguro, né, entre aspas. Portanto, é necessário um resgate dos princípios de Deus sobre a sexualidade. O que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia, a gente precisa parar e pensar e refletir que aquilo que a Bíblia afirma e aponta como pecado continua sendo pecado ainda hoje, em nosso tempo. Mas o que a Bíblia ensina sobre a sexualidade? Nós encontramos pelo menos 3 ensinamentos ou 3 ensinos importantes no livro de Gênesis que precisam estar na mente de todo cristão, de toda cristã. Que ensinos são esses? Vamos ver? Vamos parar um pouco agora e refletir. Se você tiver com a sua Bíblia, tiver como acessá-la no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24 e 25, a gente vai parar agora para refletir. O primeiro ensino que a gente pode destacar desse texto é que a vida sexual ela começa após um novo ciclo de vida. A base da nossa reflexão, como eu disse, é Gênesis 2, 24 e 25, e o texto bíblico diz assim, olha, portanto, vou reler, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne, ou eles serão um só ser. O texto, ele apresenta o relacionamento do primeiro casal da história, Adão e Eva. A gente está aprendendo nesse mês bastante coisa, né, com Adão e com Eva. Apesar de o texto de Gênesis ele ser bastante descritivo, né, e bem descritivo, há
uma gama, há vários princípios bíblicos aqui para nós, para extrairmos para a nossa vida. Entre eles, este novo ciclo que se inicia a partir do relacionamento que o homem e a mulher constroem, constituem. A ideia de se tornar uma só carne está relacionada às mais diversas áreas do casamento, tais como as mesmas preocupações, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, as finanças, os investimentos, enfim, uma série de áreas. Porém, a aplicação máxima se dá no ato sexual. Uma só carne aqui traz uma ideia literal de sexo mesmo, entre homem e mulher, entre marido e a esposa. Se tornar uma só carne, uma só pessoa, um só ser, é simbolizado no ato e pelo ato do casamento. Mas perceba, pare para refletir que aqui esse ato de unicidade entre duas pessoas, ele acontece só depois de uma informação sobre o novo ciclo da vida, que é deixar pai e mãe. O texto diz que agora o homem vai deixar o pai e a mãe para depois se unir. Ou seja, enquanto o homem, enquanto o filho ou a filha, enquanto a pessoa não se separa dos pais, não deixa o pai e a mãe lá na sua casa e vai para sua própria casa, ele não deveria então unir-se em uma só carne com outra pessoa. Essa é uma ideia muito clara no texto. Então, deixar pai e mãe é essa nova etapa, é esse novo ciclo que o jovem ou a jovem precisa estar disposto a iniciar antes de se unir. Se unir a outra pessoa do sexo oposto quer dizer estar pronto para romper com os cuidados e a proteção dos pais. Deixar pai e mãe aqui é justamente romper essa dependência do pai e da mãe que a gente tem. Isso em todos os sentidos, inclusive financeiramente falando. O filho precisa ter condições financeiras para se sustentar e sustentar uma família, sustentar a sua esposa. Então, é preciso estar disposto para assumir novas responsabilidades, como essas que eu disse, de autossustentar e colaborar para o sustento de outra pessoa. Estar disposto a fazer do ato sexual não só uma prática de liberação de hormônios que vão gerar prazer e satisfação, mas é um marco na vida a dois que se terá pela frente. Portanto, para tratar essa área e desta área da sexualidade, a Bíblia ela sugere uma reflexão para os pais e uma reflexão para os filhos. Então você, pai, e você, filho, preste atenção no que a Bíblia está dizendo para a gente. Primeiro, os pais. Qual ensino você tem dado aos seus filhos sobre a sexualidade? Aliás, você conversa sobre sexualidade com seus filhos adolescentes? É preciso que os pais conversem mais sobre isso. Porque se você não conversar, a internet vai conversar, os amigos vão conversar, e se eles não tiverem, e a grande maioria não tem, valores e princípios cristãos, a conversa vai ser totalmente destoante da vontade de Deus. Então, é preciso ensinar a paciência, o autocontrole, o crescimento e a disposição para construir uma vida independente dos recursos providos por eles mesmos. Você tem ensinado isso? Você, pai e mãe, entende que o sexo só deve ser praticado dentro do casamento? Qual que é a sua concepção sobre isso? Qual é o seu entendimento sobre isso? Segundo a Bíblia, à luz da palavra de Deus, o sexo só deve ser praticado dentro do casamento, somente entre marido e mulher casados. Compreende, você já parou e já analisou, você compreende hoje a prática sexual fora do casamento como um pecado? À luz da palavra de Deus, você precisa parar e precisa refletir que se você permitir o sexo dos seus filhos dentro da sua casa, você pode amenizar sim as consequências diante do mundo, porém você não vai amenizar o pecado diante de Deus, diante do Senhor, que a tudo vê, que a tudo observa. E você, filho ou filha, pelo texto bíblico, consegue compreender que o sexo deve acontecer somente após iniciar uma nova etapa na sua vida, somente depois desse novo ciclo, somente após deixar o pai e a mãe. Não deve ser, a gente não deve olhar para as mudanças apenas nos hormônios,
Não deve ser as mudanças nos hormônios ou a pressão de amigos ou do próprio namorado ou da própria namorada. Não deve ser o apelo das mídias ou qualquer outra coisa que que devem determinar a sua vida sexual, mas a palavra de Deus, a Bíblia deve ser o seu guia, deve ser a sua fonte de instrução. Você não deve se guiar pela cabeça dos outros, pelo que você ouve ou pelo que você assiste por aí afora. Veja o que o seu Pai que está nos céus está lhe orientando e siga os seus conselhos. Ao compreender essas verdades, você poderá viver a bênção que Deus quer para a sua vida e para a glória de Deus. Se você rejeitar essas verdades, você não terá a bênção, você não será abençoado, não será feliz de verdade. Você pode até ser por um período, por um tempo momentâneo, mas depois virão as consequências e a satisfação ela será passageira. Esse é o primeiro princípio. A vida sexual ela começa após um novo ciclo. Em segundo lugar, a vida sexual fortalece o pertencimento entre marido e mulher. Veja, vamos olhar mais uma vez para esse texto e agora dar uma ênfase em outra parte. Portanto, versículo 24, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Sua mulher, preste atenção nessa expressão. Perceba que aqui a gente tem um pronome possessivo que indica pertencimento. Sua. Obviamente o texto não está dizendo que a mulher é um objeto que tem dono. Claro que não é isso que o texto está dizendo. Mas assim como a mulher pertence ao marido, o homem também pertence à mulher. Isso é claro, inclusive, nos escritos paulinos, né? Paulo vai dizer que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Mas a ideia é que os dois aqui pertencem um ao outro, ambos pertencem um ao outro, ambos são um do outro. E o ato sexual, ele fortalece essa perspectiva onde o parceiro ou a parceira é seu ou é sua. Um argumento que é utilizado por quem quer ou por quem já pratica o ato sexual antes do casamento é o de que o amor que sentem um pelo outro é o que realmente importa. Então afirmam que o fato de Adão e Eva não terem se casado em um cartório ou não terem feito uma cerimônia com a bênção de um pastor, a prática do casamento então é uma questão cultural e não uma questão bíblica, que não há necessidade de se casar para fazer sexo. E assim a gente tem tanto pais quanto jovens solteiros que vão permitir ou vão se ver no direito de iniciarem a prática sexual antes mesmo de se casarem, antes do casamento. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Quem incorre neste erro tem problemas, enfrenta problemas e dificuldades diversos. Você ainda se lembra do pronome possessivo? A pessoa que será o seu companheiro ou a sua companheira no ato sexual tem que ser também o seu companheiro ou a sua companheira na vida e para a vida. E assim, então, pertencer um ao outro até que a morte os separe. É isso que a Bíblia vai ensinar para a gente. É claro que não havia cartório, né? E nenhum ministro religioso para celebrar a união de Adão e Eva. Como poderia? Eles eram os primeiros homens da terra. Porém, dentro da cultura sempre houve atos culturais e civis que indicam e que indicaram o fato de duas pessoas iniciarem o matrimônio. No caso de Adão e Eva, quem era o oficiante? Era o próprio Deus os abençoou, diz a Bíblia. Na nossa nação, no nosso país, civilmente existem as leis que determinam a condição do Estado civil, não é verdade? Por exemplo, Jesus não estava ensinando sobre impostos e ofertas quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não era só isso que Jesus estava falando aqui, ele está nos instruindo a obedecer às leis civis, desde que elas não sejam contrárias aos princípios bíblicos. Então toda a lei deve ser observada. Para os casais que são cristãos, há também a cerimônia do casamento diante das testemunhas e com a bênção pastoral que simboliza a presença de Deus naquele matrimônio.
Então isso também faz parte do cuidar de Deus, ou seja, só há pertencimento de um ao outro quando de fato ambos passam por esse processo do casamento, de entrega um para o outro e somente ao outro, né? Somente a outra, né? O casamento bíblico, a gente já viu à luz da palavra de Deus, ele é monogâmico, né? Ele é monogâmico, a gente vai falar disso na próxima semana, no próximo encontro. Essa é a vontade de Deus. Gente, essa é a vontade de Deus para os homens e essa é a vontade de Deus para as mulheres. Por isso, pai e mãe, ensinem seus filhos a obedecerem a Deus. Vale muito mais. Isso vale muito mais. E ensine eles a entenderem que vale muito mais. Ensine eles a entender que vale muito mais a pena esperar o tempo certo para fortalecer o pertencimento como casal, que eles precisam se casar para, de fato, fortalecerem essa união. O sexo é um presente de Deus e quando marido e mulher se relacionam sexualmente, essa verdade ela é mais forte, ainda mais forte, de que o homem pertence à mulher, de que a mulher pertence ao homem, ao seu marido. Ensinem os seus filhos que o sexo abençoado por Deus não é no quarto da sua casa, onde há mais aparente segurança, ou na casa da namorada, ou na casa do namorado, mas sim quando eles estiverem na sua própria casa, casados com a bênção de Deus. Amém? O sexo dado por Deus como presente é para os casais casados na sua própria casa, com a sua própria família. Em terceiro lugar e último, a vida sexual aprofunda a intimidade e liberdade do casal. O versículo 25 de Gênesis 2, ele diz assim, olha, os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha de olharem um para o outro despidos. Você já se perguntou qual o motivo dessa descrição no texto bíblico? Por que Deus coloca essa descrição aqui? Isso não está aqui à toa, isso não está aqui em vão. Tem um objetivo, tem uma razão. Alguns acreditam que serve apenas como uma premissa para indicar posteriormente a vergonha do pecado e a necessidade de se esconder, né? Porque depois que eles pecam, o texto lá em Gênesis 3 vai dizer que eles descobriram que estavam nus e aí sentiram vergonha, né? Ficaram envergonhados. Porém, o contexto aqui o contexto de harmonia e bênção divina na vida do casal. Eles apontam para uma descrição de intimidade conjugal. Duas informações aqui são relevantes para esse pensamento. A primeira é que eles estavam nus. O texto diz que eles estavam nus. Essa informação ela descreve o fato em si, informa que o que eles têm de forma exterior. Um casal nu, simples assim. A segunda informação, no entanto, ela fala de algo que acontece no interior do casal. Dentro de cada um deles, eles não se envergonhavam, eles não sentiam vergonha, diz o texto. Aqui a narrativa está acontecendo antes do pecado. Se você observar, o capítulo 2 é antes do pecado incorrido. Eles ainda não haviam pecado, ou seja, não existe malícia, não existe sentimentos pecaminosos entre este casal. Este sentimento é o mesmo sentimento compartilhado pelo casal que tem a bênção de Deus, segundo os ensinos que vimos anteriormente. Este é o sentimento, um sentimento de pureza que Deus quer que você leve para o seu casamento, que você não terá, que você perderá, se você não se guardar, se você não esperar até o momento para se relacionar sexualmente. O sexo fora do casamento, ele é como um chiclete mascado, que a pessoa mastiga, usa e depois cospe fora. Não seja um chiclete mascado e não queira usar alguém como um chiclete. Mas espere o tempo certo para que você experimente e desfrute das bênçãos indizíveis de Deus para vocês. O ato sexual abençoado por Deus é um ato sem culpa, sem receio, é um ato sem medos e com o casal desfrutando a intimidade e a liberdade que Deus lhes concede no casamento. Um estudo aponta
que praticar sexo antes do casamento afeta diretamente a felicidade do casal. Olha só, quem pratica sexo antes do casamento, segundo esse estudo, ele tem a felicidade afetada, ele se torna infeliz, porque a satisfação não é plena, porque de fato não existe a bênção de Deus nesse momento. O sexo é um presente de casamento dado pelo próprio Deus, pelo Deus Criador. É o presente de casamento para você, para quando você se casar. Esse presente não é dado antecipadamente, não é um presente adiantado, mas é exatamente para ser consumado após a cerimônia ou o compromisso de viverem uma vida a dois até que a morte separe. É uma das melhores experiências que o ser humano pode e deve desfrutar. Mas toda essa sensação ela pode ser estragada com a vida sexual, quando ela é sem a bênção de Deus. Caso a vida sexual seja sem a bênção de Deus. O ato conjugal do sexo ele deve ser praticado em um contexto onde ele represente a privacidade do casal, o cuidado mútuo e a disposição de amar, de respeitar a presença do próprio Deus no casamento, na família. Fora disso, ele vai servir apenas como uma satisfação física, como eu disse, momentânea e egoísta, sem um prazer completo e abençoado que este ato de Deus pode proporcionar a você, homem e mulher, enquanto ou quando estiverem casados, ou ao casal. Por isso, mais uma vez a gente frisa aqui, você que é pai, você que é mãe, você precisa insistir nesses ensinos, você precisa insistir em ensinar seus filhos a esperarem o tempo certo, o tempo de Deus. Ensinem que a intimidade da sua filha ou a intimidade do seu filho é um presente de Deus, tanto para eles quanto para quem será o seu cônjuge, para quem será o seu marido, para quem será a sua esposa. Ensine que um presente que é entregue sem a embalagem no tempo errado até pode trazer algum tipo de alegria, mas nunca será plena, nunca será uma alegria verdadeira e plena como se tivesse sido entregue de forma preparada e no tempo certo. Filhos, esperem, jovens, espere, acreditem. Vai haver um tempo em que o sexo representará muito mais do que fluidos corporais. A satisfação não será somente pelo ato em si, mas sim porque vocês possuirão a bênção do Eterno, a bênção de Deus. Então escolha esperar até você poder desfrutar dessa intimidade, dessa liberdade. Acredite, esta é incomparavelmente melhor do que o prazer momentâneo e que vai simplesmente desaparecer logo após. Para a gente refletir, experimentar de fato a bênção de Deus. Como a gente viu, a gente termina aqui dizendo que o ato sexual começa então após uma nova etapa da vida, em um contexto de pertencimento e para desfrutar e fortalecer a intimidade, a liberdade do casado. Então, para você que mantém a sua virgindade, para você que tem lutado, tem esperado, mesmo diante de propostas e tentações, continue firme, não ceda. Não é você que está errado, mesmo que a maioria esteja fazendo sexo, mesmo que a maioria esteja dizendo não, isso é careta, guardar e casar virgem, isso é coisa do passado, está fora de moda. Não está, pode até estar dentro do nosso tempo, mas o casamento, o sexo, a moda antiga, segundo a palavra de Deus, é entre o casal. Então mantenha sua virgindade, que os ensinos que a gente refletiu aqui hoje lhe ajudem a permanecer em seus propósitos, nos propósitos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Você será muito mais feliz, você está no caminho certo, acredite, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você. Se você quer experimentar essa vontade, permaneça no caminho certo, permaneça dessa maneira, se guarde, não ceda às tentações, mas permaneça fiel aos princípios bíblicos. E você que é pai, você que é mãe,
Ajude o seu filho, a sua filha, é seu papel, é sua responsabilidade. Tenha sabedoria, tenha paciência ao ensiná-lo sobre essa tão importante etapa da vida. Analise se você mesmo não está sendo permissivo demais e deixando o pecado da fornicação, que é o sexo antes do casamento, acontecer dentro da sua casa. Mas imponha limites e regras que vão demonstrar a sua disposição em cumprir o que Deus ordena. Lute por isso. Vocês são autoridades na sua família. Deus lhe concedeu essa autoridade, constituiu vocês como líderes do seu lar, dos seus filhos. Seus filhos precisam respeitar vocês enquanto estiverem debaixo do seu teto. Precisam respeitar a sua casa. Peça a Deus essa sabedoria para impor esses limites. Amém? Mas antes de terminar, se eu estou falando com você que já sentiu ou que sente o peso da culpa diante do pecado, do sexo, antes do casamento, a fornicação, acredite, esse pecado é grave, é um pecado sério, você não deve brincar com ele. Deus odeia o pecado e, sendo assim, a sua prática com certeza entristeceu o nosso Deus. Se você o praticou, Deus ficou muito triste. Mas o mesmo Deus que odeia o pecado também lhe ama e por isso Ele está disposto a lhe perdoar. É um Deus de perdão por meio de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, Ele nos purifica de toda a injustiça. Então, coloque diante dele agora a sua culpa, confesse e abandone os seus pecados. Deixe essa prática imoral em nome de Jesus, segundo a Bíblia. Se você namora, então converse com o seu namorado, converse com a sua namorada, coloque limites. Vocês dois precisam colocar limites em seus relacionamentos, precisam vigiar. Vocês não podem ceder, não podem ficar sozinhos em casa, não podem sair tarde da noite sozinhos. Comprometam-se diante de Deus em esperar o tempo dele para que vocês desfrutem essa bênção. É possível parar, se vocês não são casados, é possível parar, interromper esse ato, porque não é o tempo e vocês estão plantando maldição para vocês, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu futuro, para a sua família. Mas se você confessar e abandonar, você encontrará misericórdia. A bênção de Deus vai estar sobre você, a força de Deus estará sobre você. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas, muitas vezes é interpretado como uma questão triunfalista, de conquistas, etc. Mas eu queria desafiar você a pensar que você consegue suportar todas as coisas, que você pode, inclusive, suportar as tentações, as seduções, as atrações, porque você tem a força de Cristo com você. Lembra do que Paulo disse, quando sou fraco é que sou forte. Então reconheça a sua fraqueza em nome de Jesus. Ao reconhecer a sua fraqueza, Deus vai te dar força para que você vença as tentações. E então você terá e desfrutará a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre o seu futuro casamento. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Quero orar com você, pedindo a Deus que te dê força para você que é virgem, para que você mantenha a sua pureza, a sua virgindade. E você que já vacilou, que você caiu, ou que tem incorrido frequentemente nessa prática, quero orar com você para que você realmente se arrependa, confesse e receba o perdão de Deus sobre a sua vida. E mude de vida, seja transformado pela graça de Deus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre sua vida. Você que é pai, você que é mãe, vamos orar para que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus, para que os seus filhos também tenham esse princípio, levem a sério esse princípio para a glória de Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, Sua palavra é santa e pura, é ela quem endireita os nossos caminhos, Senhor. E nós oramos agora, porque nós acabamos de refletir sobre a Tua vontade a respeito da sexualidade, a respeito do ato sexual. E ele é um presente de casamento e não pode ser aberto antes desse ato, antes dessa realidade, Senhor. Então a gente pede a Ti agora que o Senhor dê sabedoria aos pais, às mães, para que orientem seus filhos e suas filhas a permanecerem nos valores, a levarem a sério os valores e os princípios de Deus para a sua vida,
para se guardarem para a sua vida conjugal, para que a filha se guarde para o esposo, para que o filho se guarde para a esposa, porque eles vão se pertencerem, eles pertencerão um ao outro. Então que eles guardem esse presente para desfrutarem juntos e como de fato, como um presente de fato na sua vida. Meu Deus, eu oro em favor desta jovem que tem lutado para manter a sua pureza sexual, tem lutado para manter a sua virgindade, lutado contra todos e todas que dizem o contrário, mas para permanecer fiel à sua palavra. Dê força, Senhor, que na Tua força eles consigam vencer. E aqueles que estão, Pai, que já pecaram ou que estão pecando, que o Senhor ajude-os a se comprometerem diante de Deus, o Criador, o Deus eterno, Deus que é santo, para que eles confessem, abandonem e recebam perdão por meio de Jesus. Jesus morreu na cruz para nos conceder o perdão dos nossos pecados. E fazer sexo sem ser casado é pecado grave, Senhor, mas o Seu perdão, Ele nos dá uma nova oportunidade. Por isso eu peço a Ti que o Senhor restaure esta oportunidade e use, Senhor Jesus Cristo, esses jovens para permanecerem fiéis à Tua vontade, à Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te damos graça. Amém e amém. Que essa bênção seja uma realidade na sua vida, no seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, a semana que vem a gente vai falar sobre a fidelidade. Fidelidade é mesmo necessária? Então a gente vai pensar sobre isso. Será que os casais ainda precisam ser fiéis ou não? Então a gente se encontra no próximo sábado, com a bênção de Deus. A gente espera você lá. Não esqueça de continuar contribuindo, ofertando, dizimando. A sua oferta, seu dízimo é muito importante para a manutenção e para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.